Oi galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalia Fabril e eu sou estudante de quiropraxia do terceiro semestre na Embi Morumbi. E nesse vídeo eu vim contar um pouco de como foi a minha experiência no segundo semestre nessa faculdade. Então vamos lá! Bom, durante o segundo semestre, algumas coisas já tinham mudado na minha cabeça sobre como funcionava a faculdade, o que eu teria que fazer, o que eu teria que deixar de fazer. E aí, basicamente, eu segui dessa forma. Em organização, eu me baseei muito no primeiro semestre. Então, como eu havia dito no vídeo anterior, eu pegava o plano de ensino, via as referências bibliográficas, tentava buscá-las na internet ou buscar o link na biblioteca da minha faculdade e já deixava organizadinho para quando eu precisasse consultar fosse mais fácil. E aí aí começou as aulas, né, de forma remota e tudo mais, e aí começou a surgir um problema, porque os professores, eles não disponibilizavam o material um dia antes, como os outros professores do semestre passado faziam, porque aí eu conseguia ter um parâmetro do que eu conseguia tirar de dúvida na aula, do que eu teria que perguntar para o professor, se ele não falasse. Então eu tinha mais ou menos um norte para saber se o meu estudo que eu estava fazendo sozinha estava no caminho correto. Então eles só disponibilizavam esse material depois da aula. Então durante a aula eu ficava assim, pegava o material que eu tinha, olhava mais ou menos para ver se batia com o que o professor falava e tudo mais. Aí começou a ter um problema, que era as referências bibliográficas não batiam com o que estava no plano de ensino e o que estava no material de slide. E sempre que eu perguntava para o professor, mas qual bibliografia você está usando? Ele sempre falava, depois eu falo e tudo mais. Então acabava que ele nunca falava que bibliografia ele usava e não correspondia a que eu estava usando para estudar. Então, teoricamente, algumas vezes quando a gente muda de material, algumas informações elas se conflitam, ou um material traz uma informação e o outro material não traz, então as informações ficam meio tipo assim, soltas. E aí eu comecei a ficar com esse problema de não saber qual seguir, se eu sigo o que o professor está falando, se eu sigo o que está no plano de ensino, e eu resolvi partir para os livros. Então eu fui na internet, pesquisei alguns livros que outros professores sugeriam, e comecei a estudar por eles. Então, eu estudei basicamente por esses livros e fui seguindo, fui levando as aulas também. Nessa altura do campeonato eu já não fazia mais resumo, eu comecei a fazer mapa mental, então basicamente eu comecei a estudar sozinha e via só algumas coisas nas aulas. Então, foi basicamente assim que eu passei no segundo semestre. Então, uma boa parte eu fiz mapa mental e a outra parte eu fiz resumo. O que eu percebi de diferente entre esses dois métodos? Bom, o mapa mental, ele é muito bom para quem não tem tanto tempo para ficar escrevendo ali bonitinho que nem a gente faz um resumo. Ele é muito mais prático. Porém, eu hoje, do jeito que eu estudo, né, ou de tempos assim que eu estava para o ensino médio, eu acredito que eu consigo absorver muito mais quando eu faço um resumo ali, que eu escrevo, consigo fazer anotação de algum insight que eu tive e etc. E no mapa mental não, no mapa mental às vezes tinha algum tópico que colocava lá que eu não detalhava o suficiente, aí eu não lembrava o que era aquilo, por que estava ali, entendeu? Então ficava meio confuso. E aí eu quis testar, né, pra ver se funcionava, mas comigo assim eu achei que foi um método muito fraco. Então, mas independente disso, revisar a matéria é muito bom para o seu cérebro reabsorver isso. Toda vez que eu ficava com dúvida nessa questão de não lembrar o que era, eu pegava o livro de novo e lia naquela parte para poder entender. E assim eu fui. Eu também, de diferença de notas do primeiro semestre para o segundo não teve, uma mudança assim. Eu acho que as minhas notas elas ficaram todas iguais, né? Na verdade, todas a partir de 9. E foi assim que eu me mantive no segundo semestre. Porém, nessas férias eu ainda continuei estudando, não no ritmo coisa da faculdade, mas estudei coisas que eu gostava. E aí eu até comprei alguns livros e fui testando outros métodos. Então agora eu vejo que eu consigo entender muito mais quando eu leio as informações e registro ali e vou buscar sozinha as informações para no final tudo fazer sentido na minha cabeça. Então é o que eu vou aderir
para esse terceiro semestre. Estudar sozinha, como eu fazia no primeiro semestre, sempre estar à frente do professor e nas aulas dele ser bem pontual, assim, no que eu tinha dúvida, ou deixar para assistir as aulas, né, só os trechos que realmente eu tinha dúvida, que era o que eu fazia no primeiro semestre. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado muito.